Fala pessoas, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um vídeo do Entre Páginas e Telas, o melhor canal de livros, filmes e séries que você vai achar por aí pela internet. Eu sou o José Pedro e no vídeo de hoje eu vim aqui para falar sobre Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, o último filme da saga Senhor dos Anéis. Finalmente chegou esse vídeo, porém, antes de falar sobre o que eu achei do filme, já vai se inscrevendo no canal, deixando o like, ativando o sininho, que é muito importante, e depois dá uma olhadinha na descrição do vídeo, porque na descrição do vídeo vai ter um link para nossa conta da Amazon, e se você acessar esse link, você vai poder comprar aí o seu livro de Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, caso você, assim como eu, ainda não tenha lido os livros. E sim, eu ainda não li os livros de Senhor dos Anéis. E bem, gente, vamos lá. Esse filme é um filme maravilhoso, né? Sem mais delongas, indo direto ao ponto, Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, ele é um filme muito bom. Não vou dizer que ele é excelente, porque eu acho que não existe filme perfeito. Tem algumas coisas nele que eu achei meio meh, assim, que é um pouco questionável, mas no geral esse filme ele é um filme muito bom, ele é um filme que funciona muito bem, é um filme que funciona muito bem não só como obra solo, tipo, se você analisar ele sozinho, ele é um excelente filme, mas eu acho que quando você analisa ele, ó, eu falei que ele era excelente, né? Eu acho que quando você analisa ele sozinho, ele é um bom filme, mas eu acho que quando você analisa ele como sendo o último filme de uma trilogia, ele fica ainda melhor, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas mais legais no filme. Ele é um filme bom sozinho, mas quando você enxerga ele como sendo o capítulo final de uma saga, ele acaba se tornando muito melhor. Ele acaba se tornando muito mais grandioso, muito mais épico. Aliás, eu acho que épico é uma palavra que define muito bem o que foi essa trilogia Senhor dos Anéis. É um épico. Né? Toda a jornada do Frodo, do Aragorn, é uma história épica, é uma história de grandes proporções, que conta grandes aventuras de um herói e assim por diante, né? Então é muito essa coisa do épico que a gente estuda, que a gente aprende em literatura. Mas enfim, deixando isso um pouco de lado, eu gostei muito do filme e eu gostei muito do destaque que eles dão pro Aragorn nesse filme. Não que ele já não recebia um certo destaque, mas eu acho que nesse filme ele recebe um destaque um pouco maior, porque é nesse filme que você tem o Retorno do Rei. Então é nesse filme que você finalmente vê o Aragorn assumindo de fato seu posto como Rei de Gondor, reivindicando de fato o trono de Gondor. É nesse filme que você vê o Aragorn realizando a missão para a qual ele nasceu e para a qual ele sempre foi destinado. Então eu acho que o Aragorn nesse filme ele tem um peso muito forte. Ele tem um desfecho de jornada muito bom. Eu acho que todas as cenas do Aragorn em Senhor dos Anéis são brilhantes, mas eu acho que nesse filme é o filme onde o Aragorn mais brilha. Tanto que se você for analisar o pôster do filme, você vai ver que o Aragorn ele tá recebendo um destaque muito forte, né? Eu acho que ele recebe um destaque até um pouco maior do que o Frodo nesse post que eu tô mostrando pra vocês aqui. É impossível falar desse filme sem elogiar o Aragorn. É basicamente isso. E uma outra coisa também que é impossível não elogiar é o Peter Jackson, sabe? Eu acho que a direção do Peter Jackson, ela é uma das coisas que faz com que o filme seja o que seja. Porque eu não sei se ele consegue fazer uma boa adaptação, porque como eu disse, eu não li os livros, mas ele consegue fazer bons filmes. O primeiro é bom, o segundo é bom, o terceiro é bom, e isso é algo complicado, você conseguir manter a qualidade ao longo de 3 filmes. Porque, geralmente, quando a gente pensa, parece uma coisa meio óbvia, né? Tipo, se o cara conseguiu fazer um primeiro filme bom, por que ele vai cagar nos outros 2? Mas isso é algo que acontece com muitas trilogias, com muitas franquias. Por exemplo, Matrix, eu acho que é o melhor exemplo. Você teve um primeiro filme que foi muito bom, um que foi mais ou menos, e um terceiro que foi medíocre, né? Ou seja, você teve um filme bom e outros 2 filmes ruins. Então, o Peter Jackson, ele conseguiu fazer algo muito difícil, que foi manter a qualidade dos filmes ao longo de toda a jornada, né? Então, no primeiro filme, ele te apresenta muito bem o universo, no segundo, ele prepara muito bem o terreno para que quando chegue nesse terceiro, você tenha finalmente o grande desfecho e o grande final da jornada desses personagens.
E falando em personagem, agora que eu já falei do Aragorn, vale também destacar o Frodo. Afinal de contas, o Frodo ele é o personagem principal, né? Então, toda a jornada que a gente acompanha é a jornada do Frodo, desde o momento em que ele sai do condado até o momento em que ele volta pro condado no fim do filme. É sempre a jornada do Frodo que a gente acompanha. E aqui eu acho que o personagem do Frodo, ele finalmente atinge o seu auge. Porque não só pelo fato de ser o desfecho do filme, mas eu acho que esse filme é o filme que eu mais tive medo de que pudesse acontecer alguma coisa com o Frodo. O senso de periculosidade nesse filme é muito, muito alto. E você vai vendo que conforme o Frodo vai chegando perto da Montanha da Perdição, tudo vai ficando cada vez mais arriscado, o anel vai ficando cada vez mais pesado, o sol vai meio que se apagando, o olho do Sauron vai ficando cada vez maior, os perigos que ele enfrenta vão ficando cada vez mais fortes. Então eu realmente senti medo de que pudesse acontecer algo com o Frodo, mesmo sabendo que não ia acontecer, afinal de contas ele é o protagonista, então se o protagonista morre não tem história. Mesmo sabendo que ele não iria morrer, ainda assim eu tive medo pela vida dele, eu temi pela vida dele, e eu acho que quando o Frodo finalmente chega na Montanha da Perdição, depois de tudo aquilo que ele viveu, é o auge do personagem, é quando ele finalmente cumpre a sua missão. Aliás, aproveitando aqui para falar da missão do Frodo, muitas pessoas podem interpretar de forma errônea o que acontece no fim do filme. Por quê? No fim do filme, quando o Frodo chega lá no fogo, nas Montanhas da Perdição, quando ele está prestes a jogar o anel, ele não consegue. Ele muda de ideia e coloca o anel no dedo e fala, o anel é meu. Muitas pessoas podem olhar e falar, poxa, o Frodo ele fracassou. Ele não conseguiu jogar o anel, então ele não cumpriu a missão dele. Porém, contudo, todavia, ele cumpriu sim a missão dele, porque a missão do Frodo não era destruir o anel. A missão do Frodo era levar o anel. E é isso que ele faz. Ele pega o anel e leva. Se ele ia ou não destruí-lo, são outros 500. Mas fato é que ele conseguiu cumprir a missão dele. Ele conseguiu levar o anel até a Montanha da Perdição. Inclusive, essa cena onde o Frodo ele pega, põe um anel no dedo e tal, é uma cena muito interessante para mostrar pra gente que até mesmo as almas mais puras, como a alma do Frodo, podem cair na tentação ao mal. Ou seja, mostra que o Frodo, ele não é um personagem 100% bom. Ele tem um lado nele que é, de certa forma, mal. Assim como eu e você também temos. Então o ato dele cair na tentação mostra que ninguém está livre de sucumbir ao mal, que ninguém está livre de sucumbir às tentações do mundo, né? E essa é uma mensagem muito interessante e muito pertinente na obra de Senhor dos Anéis. E uma coisa que eu esperava que fosse acontecer nesse momento é que o Sam ele fosse dar uma de Luke Skywalker, assim, no final, sabe? No momento em que o Frodo põe um anel no dedo, eu pensei, putz, mano, o Sam, ele vai pegar a espada, vai cortar a mão do Frodo fora e vai jogar a mão do Frodo com o anel e tudo lá no fogo, sabe? E assim, eu torcia pra que isso acontecesse, porque se isso acontecesse, seria um final legal, não seria um final ruim. Nossa... Por mais que fosse um pouco estranho você ver o Sam cortando fora a mão do Frodo. Mas eu acho que se acontecesse seria um final interessante. Deixa aqui nos comentários. Você acha que esse final seria um final legal? Ou você acha que não, que seria um final meio piegas, né? Mas enfim, fato é que o final, o desfecho que todo esse arco do Frodo e do Sam teve foi um desfecho muito interessante. Eu acho que o Gollum caindo na lava junto com o anel tem um simbolismo muito forte, porque ele foi tão sucumbido pela tentação e pela maldade do anel que ele não conseguiu se desvencilhar dela, de maneira que quando o anel foi destruído, ele acabou sendo destruído junto. Então mostra como que a tentação e o mal corromperam aquele ser, corromperam aquela criatura. Então, toda essa parte final do filme, pra mim,
é talvez uma das melhores partes, com exceção de uma cena que acontece no final do filme que me incomoda, que é aquela cena das águias. Tipo, qual é a das águias? Que até agora eu não entendi. Porque assim, como eu falei, essa parte final do filme, na minha opinião, foi a melhor parte. Só que essa parte das águias, mano, é um negócio que até agora eu tô tentando assimilar. Qual é a das águias? De onde elas vieram? O que elas são? O que comem? Por que as águias sempre acodem o Gandalf ou os amigos do Gandalf quando eles precisam? Tipo, como que o Gandalf chama as águias? Ele manda um fax? Ele manda um WhatsApp? Ele manda um e-mail? Tipo, ele telefona, olha, águias, venham aqui? Não, nada a ver, irmão. Tipo, quem que manda essas águias? Quem que é o dono delas? Elas têm um dono? Elas vivem na natureza? Enfim, qual é a das águias? Se você que já leu os livros sabe qual é a das águias e quiser comentar aqui embaixo, por favor, comenta, porque eu sinceramente não entendo. De onde aquelas águias vieram? Por que que elas vieram? Por quê? Sabe? E assim, eu nem diria que é furo de roteiro. Eu acho que é aquele artifício barato de roteiro, sabe? Quando a pessoa ela não sabe como solucionar um problema e aí ela traz uma solução completamente X para solucionar esse problema que ela inventou. Acho que as águias são exatamente isso. Sabe, o Frodo e o Sam, eles estavam lá na montanha, eles precisavam sair dali. Só que não tinha como eles saírem dali. Então como que a gente resolve isso? Bora meter as águias no meio da história e é nóis. Ah, quem que mandou as águias? Não importa. Como elas vieram? Não importa, entendeu? O importante é que elas apareçam e salvem os dois. Ponto. Então assim, faltou explicar, né, Peter Jackson? Você que estava aí fazendo o filme, faltou explicação. O filme, ele é tão bom que isso se torna meio que irrelevante, sabe? Você consegue passar o pano, entendeu? Eu acho que essa é a grande magia de um filme bom. É você ter um filme que tem uma qualidade tão alta que quando você vê algo meio questionável, você simplesmente pega e passa o pano. E eu acho que nesse filme aqui é isso, sabe? Se você quer aproveitar a experiência, ignora essa parte das águias. Aliás, uma outra parte também que eu acho que merece uma passada de pano é a parte final, onde a gente vê, não essa parte final, né, mas a parte onde a gente vê a Elwin com o Faramir, né, porque assim, essa cena também é uma cena que me incomodou um pouco. De novo, eu continuo batendo na tecla, o final do filme pra mim é a melhor parte, porém, essa cena das águias e essa cena da Elwin com o Faramir são duas cenas que me incomodam. Porque, tipo, qual que é a da Elwin com Faramir, entendeu? Eu sei que no livro, eu pesquisei na internet, né, então eu sei que no livro eles ficam juntos no final, ok, mas no filme eu acho que não precisava ter uma cena dos dois ali, porque em nenhum momento pinta um clima entre eles, sabe? A Elwin, ela fica os filmes inteiros, desde o momento que ela aparece, né, ela fica a história inteira correndo atrás do Aragorn, e aí do nada ela resolve dar crédito pro Faramir. Uma safadeza oculta! Eu achei meio mel, acho que não precisava dessa cena dos dois. Mas enfim, já que teve, né, vamos pegar o pano e vamos passar o pano. Outra coisa que precisa ser falada aqui é a questão do envelhecimento do filme. Porque esse filme, assim como os outros dois filmes de Senhor dos Anéis, são filmes que envelheceram muito bem. Mesmo depois de décadas, esse filme ele ainda continua sendo um filme legal, um filme gostoso de você assistir. Ele não é um filme datado. Lógico que tem alguns momentos ali em que o CGI fica meio aparente, né? Você sabe que aquilo é pano verde, é efeito especial, mas assim, de forma geral, eu acho que esse filme ele é um filme que envelhece bem. As cenas de batalha são muito bem feitas, as cenas de luta, as coreografias, é tudo muito bem feito, e continua atual até hoje. Então se você tá com medo de assistir Senhor dos Anéis achando que vai ser um filme datado, já pode tirar essa ideia da sua cabeça, porque todos os filmes eles envelheceram muito, muito bem. E antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de falar um pouco sobre as simbologias desse filme, porque ao longo dessa série que eu fiz de Senhor dos Anéis, eu falei várias vezes e continuo falando que Senhor dos Anéis é uma obra que carrega uma carga simbólica muito forte. E
assim como eu falei no primeiro filme, assim como eu falei no segundo, esse filme, ele também acaba trazendo de novo uma certa simbologia meio cristã, assim, meio religiosa, o que faz sentido tendo em vista que o Tolkien, ele era ali um cara cristão e tal. E uma coisa que eu percebi nesse filme é que o final da jornada do Frodo e do Bilbo, ele é um final muito religioso, se a gente for parar pra analisar, porque depois que o Frodo, ele faz tudo que tem que fazer, que ele vai morar lá no condado, chega uma hora em que ele percebe que a vida no condado não é mais pra ele, e isso é muito coisa da jornada do herói, né? Porque no final da jornada do herói, o herói, ele volta pro seu ponto de início, depois que ele cumpre toda a sua missão, ele volta pro seu ponto de início, só que quando ele volta pro seu ponto de início, ele já volta completamente diferente, com outros pensamentos, com outras ideias, né? Então, ele retorna pro mundo, mas não retorna da mesma forma como ele saiu. E aqui acontece exatamente isso, o Frodo, ele cumpre a missão dele, retorna pro condado, só que ele começa a perceber que a vida no condado, ela não é mais pra ele, que ele não é mais aquele Frodo que ele era quando ele saiu de lá. E aí é que ele toma a decisão de ir, juntamente com os elfos, até as Terras Imortais. Na verdade, vai ele, os elfos, mais o Gandalf e o Bilbo, né? Mas enfim, ele decide ir lá para as Terras Imortais. E essa decisão dele de ir para as Terras Imortais é, na minha opinião, um final extremamente religioso. Porque muitas religiões, elas acreditam que as pessoas, elas têm como se fosse uma espécie de missão a cumprir na Terra, sendo que a partir do momento em que elas cumprem essa missão, elas se tornam prontas, vamos dizer assim, para ir viver em um outro plano. É algo que é até um pouco cristão isso, né? Por exemplo, se a gente for pegar Moisés, ele tinha lá a missão dele, a partir do momento em que ele cumpre a missão dele, ele morre, e aí Deus o recolhe, enfim. E eu acho que aqui tem um pouco disso, porque o Frodo, ele tinha a missão dele, ele tinha uma missão a cumprir, ele cumpre a missão, e a partir do momento em que ele cumpre a missão dele, ele se torna apto a viver nas terras imortais, que pode ser interpretado como uma espécie de céu, né? Então, eu acho que esse final do Frodo foi um final bastante religioso, né? Ele cumpriu a missão dele, combateu o bom combate, terminou a carreira, e aí ele teve esse privilégio de ir junto com os elfos, viver nas Terras Imortais, aonde ele poderia, de fato, viver eternamente. Mas deixa aqui nos comentários se você concorda com essa minha interpretação, se existe mesmo esse fundo religioso no desfecho do Frodo e dos outros personagens, ou se é só viagem da minha cabeça. Uma outra coisa que eu gostei bastante aqui nesse filme foi a questão da Arwen com o Aragorn. Na verdade, essa questão é uma questão que me dá um certo misto de sensações. Por um lado, eu gosto, porque eu gosto bastante da forma como a personagem da Arwen é trabalhada, mas também eu não gosto muito no sentido de que eu acho que poderia ter mostrado um pouco mais dela, entendeu? Porque a relação dela com Aragorn, você consegue perceber que existe de fato uma relação ali, você consegue comprar a ideia de que eles são um casal, mas eu acho que se mostrasse um pouco mais da parte dela, tivesse mais cenas dela, eu acho que poderia ficar ainda melhor. Porque a personagem da Arwen e do Aragorn, eu não sei se eu falei isso no vídeo passado ou no vídeo retrasado, que foi o primeiro, mas enfim, se eu não falei, eu falo agora, tá? A relação dela com Aragorn é muito aquela coisa que a gente vê nas cantigas medievais, né? Nas cantigas de amigo, que é quando o cavaleiro, ele parte pra guerra, ou parte pra alguma terra distante, e aí a moça fica lá sozinha, sofrendo, né? Então você consegue perceber muito bem essa dinâmica, a relação dela com o Aragorn. E uma coisa que eu gosto muito aqui é como o amor dos dois é trabalhado, porque não é apenas uma coisa meio segunda geração do romantismo. Se vocês não entendem esses termos mais técnicos, tipo segunda geração do romantismo e assim por diante, assiste esse vídeo aqui, onde eu explico sobre romantismo, que eu acho que vocês vão entender melhor. Mas
Não é essa coisa segunda geração do romantismo, do tipo, nossa, eu amo ela e de tanto amor eu morro, sabe? Eu acho que é uma coisa muito mais profunda. Por mais que a Arryn quase morra, né, ao decorrer da história, eu acho que o amor deles é uma coisa muito mais profunda, porque mostra como que o amor, ele é mais do que apenas um sentimento, sabe? É uma decisão. Então, quando a Arryn, ela se apaixona pelo Aragorn, não é apenas um sentimento ali, ela tá tomando a decisão de ficar com ele. Ela toma a decisão de esperar por ele, e não só isso, mas ela também toma a decisão de abrir mão da sua imortalidade por ele. Então, não é apenas uma menininha inconsequente que sai por aí fazendo as coisas em nome de um sentimento, sabe? Você percebe que em todo momento a Arryn, ela tem total noção daquilo que ela quer e ela vai até o fim. Não, eu quero ficar com você e eu vou fazer isso. Entende? Não é aquela coisa da personagem feminina que é extremamente guiada pelos sentimentos, que ela é tão sentimentalista que ela não pensa, ela só sente e faz as coisas em nome do amor. Não, sabe? Eu acho que a Arryn, ela é uma personagem muito racional. Eu acho que ela sempre teve muita noção daquilo que ela quis. E aqui a gente vê de fato isso. Quando ela decide abrir mão da sua imortalidade, mostra como ela estava decidida a ficar com o Aragorn. Eu acho que se fosse uma pessoa que estivesse fazendo aquilo só por sentimento, acredito que ela não teria tomado aquela decisão. Eu acho que quando ela toma aquela escolha de ficar com Aragorn e abrir mão da sua imortalidade, mostra como ela estava decidida àquilo. Mostra como que o amor dela por ele era muito mais do que somente um sentimento. Mas, de novo, se você acha que eu viajei na maionese, deixa aqui embaixo nos comentários. E também comenta aqui as suas interpretações, né? Porque eu gosto quando vocês comentam aqui embaixo o que é que vocês acham do filme, porque a gente consegue discutir um pouco mais. Mas enfim, gente, resumindo, o que eu achei de toda a saga Senhor dos Anéis? Eu achei que foi uma saga muito bem feita, muito bem construída. Eu gosto muito como que as coisas elas vão escalonando, vão ficando cada vez mais grandiosas, não é algo repentino, sabe? Então no primeiro filme, os riscos eles estavam aqui. Aí no segundo, eles aumentam um pouco mais. No terceiro, eles já estão lá em cima, entendeu? Então é uma coisa meio progressiva, não é algo que acontece de repente, sabe? Eles não começam uma aventura de repente, nada é de repente. Eu acho que o Peter Jackson ele consegue fazer muito bem essa progressividade dos riscos, né? Fazer com que os riscos eles comecem aumentando pouco a pouco ao longo dos filmes até chegar no grande desfecho. Eu acho que isso torna a experiência de assistir os filmes uma experiência muito mais orgânica. Adorei. E esse filme, ele também é um filme que despertou em mim algo que é muito difícil de ser despertado, que é aquela questão de você terminar o filme curioso para ler o livro, entende? Então, por exemplo, Star Wars. Eu sou muito fã de Star Wars, mas eu não tenho a mínima curiosidade de ler os livros de Star Wars que existem por aí, entendeu? Se tiver um filme de Star Wars, eu vou ver com todo prazer, mas não me pede para ler um livro porque eu não vou ler. Porque eu não tenho curiosidade, eu não consigo sentir essa curiosidade de ler os livros de Star Wars. E eu acho que Senhor dos Anéis conseguiu despertar isso em mim, conseguiu despertar em mim essa curiosidade de ler mais os livros, de ler mais sobre o universo, de descobrir mais sobre como funciona a Terra-média, como funciona os orcs, os elfos, os anões, sabe? Eu acho que fazer isso talvez seja um dos maiores méritos do filme, porque fazer uma adaptação é difícil. Agora, fazer uma adaptação que desperte nas pessoas a curiosidade em descobrir mais da obra original, eu acho que é mais difícil ainda. E esse filme ele consegue fazer isso. Esses filmes, na verdade, né? Bem, eu espero que vocês tenham gostado, né? Caso vocês queiram mais sobre Senhor dos Anéis, deixa aqui nos comentários. Se tudo der certo, eu pretendo ler os livros ainda esse ano, então pode ser que a gente se veja novamente agora para falar sobre o que eu achei dos livros. E deixa aqui nos comentários também outras sagas ou franquias que você gostaria que eu falasse aqui, tá? Eu estava pretendendo falar sobre Harry Potter,
Mas eu ainda não sei se eu vou fazer um vídeo para cada filme, porque eu acho que vai ficar muito longo, ou se eu faço um vídeo só para todos. Mas fato é que uma hora vai sair sobre Harry Potter aqui no canal, então já fica de olho para você não perder, ok? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esquece de deixar o like e ativar o sininho, que é muito importante. Um abraço e até o próximo vídeo.